Hoje, no Sexta Sofia, eu quero falar sobre algo que quase todo ser humano já sentiu, ainda que nem sempre tenha sabido nomear: o chamado da alma. Há momentos em que tudo continua aparentemente normal por fora, mas por dentro algo começa a dizer: assim não basta mais. Caminhantes estelares, em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Sigamos então esses vestígios interiores e levantemos a ponte levadiça da nossa fortaleza da alma. Começa agora a Sexta Sofia. Eu sou o Dr. Joelinton Dias, médico ortopedista, especialista em dor, filósofo e também um caminhante estelar neste nosso universo. A alma não costuma invadir a vida com barulho no primeiro momento. Ela não aparece necessariamente como uma revelação grandiosa. Muitas vezes ela começa como um desconforto sutil, como uma espécie de ausência, como uma estranheza silenciosa. A pessoa segue vivendo, trabalhando, cumpre a sua agenda, cuida da sua família, produz, vence etapas, resolve problemas, mas, mesmo cercada por tarefas, sente que algo essencial está fora do lugar. Esse é um ponto muito importante da visão de Jung. O ser humano não é feito apenas para funcionar, ele é feito também para ter sentido. E quando a vida perde densidade interior, mesmo que mantenha eficiência exterior, a alma começa a pedir escuta. O homem moderno foi treinado para valorizar desempenho, mas pouco foi ensinado sobre a necessidade de cultivar a interioridade. E sem interioridade, a vida pode continuar cheia de compromissos, mas vai ficando vazia de profundidade. É nesse espaço que o chamado da alma aparece. Às vezes, esse chamado surge no sofrimento, às vezes na solidão, às vezes após uma perda, às vezes em plena fase de conquistas. Porque o problema não é apenas o fracasso. Muitas vezes o problema é viver bem adaptado a uma vida que já não expressa a verdade mais profunda do ser. A alma chama quando percebe que nos afastamos demais de nós mesmos. Ela chama quando a nossa imagem ficou mais forte que a nossa essência. Quando os papéis sociais se tornaram mais importantes que a verdade interior. Quando o ruído do mundo abafou a voz silenciosa da consciência profunda. E qual é o erro mais comum diante deste chamado? Tentar anestesiá-lo. Muitas pessoas, quando começam a sentir esse desconforto interior, procuram apenas mais distração, mais trabalho, mais consumo, mais atividades, mais controle e mais justificativas. Mas a alma não se acalma com o excesso da distração. A alma pede verdade. Por isso, Jung é tão atual. Ele nos mostra que aquilo que não escutamos por consciência acaba batendo a porta do sofrimento. O sintoma muitas vezes não é apenas um inimigo, pode ser também uma linguagem, uma mensagem, um aviso de que a estrutura externa já não corresponde ao que a vida interior precisa. Isso não significa romantizar a dor, não significa dizer que todo sofrimento é bonito. Não, não é isso, mas significa reconhecer que em alguns momentos o mal-estar não é apenas um defeito do sistema, é um sinal de que algo profundo está pedindo reorganização. O chamado da alma é, então, um chamado à reconciliação. Reconciliação com aquilo que fomos deixado para trás, com partes esquecidas de nós mesmos, com perguntas que evitamos, com desejos legítimos que reprimimos, com verdades que adiamos. A alma chama não para nos humilhar, mas para nos trazer de volta para casa. E quem aprende a escutá-la
antes que a vida grite, sofre menos inutilmente. Talvez uma das formas mais sutis de adoecer seja continuar vivendo sem escutar aquilo que a alma já sabe. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a descida ao mundo interior, porque ouvir a alma é apenas o começo. Depois disso, é preciso ter coragem de atravessar o caminho para dentro. Sexta Sofia continua na próxima semana. Até lá!